Que alegria, que prazer poder estar junto com vocês. Obrigado, pastores, por esse convite tão lindo, tão gratificante para nós poder estar nessa oportunidade, ainda que seja online, e acreditamos que vamos estar logo, logo juntos, poder conhecer, já que o pastor da igreja, junto com a pastora, falou tão bem deste lugar que já nos deixou com vontade de poder conhecer. Mas essa oportunidade para nós, estamos tão felizes e agradecidos, eu e meu esposo, de poder fazer parte deste congresso tão poderoso, de poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E quando soube do tema que é transformados, isso encheu muito meu coração e disse: Senhor, o que posso falar acerca de ser transformado? E o primeiro que veio à minha mente, sei que foi guiado pelo Espírito Santo, ele disse: é a oração, e por meio da oração a gente tem a fé. Isso é algo que eu gosto muito de falar, porque foi algo que fez efeito na minha vida, é sobre a oração. Eu acho que sempre, no meu conceito, sempre é bom pregar daquilo que a gente vive. E no meu caso, a oração me marcou sempre. Eu fui uma pessoa que, quando completei 3 meses de vida, minha mãe aceitou a Jesus. Então, eu cresci praticamente dentro da igreja, apesar de ter tido o meu encontro com Deus já na adolescência, já indo para a juventude. Mas, para mim, sempre foi algo muito marcante a oração. Então, quero começar a compartilhar com vocês no livro de Lucas, capítulo 11, e o versículo 1, algo bem conhecido, mas que sempre eu gosto de tomar como uma referência para falar sobre a oração. Que é, o versículo 1 diz: aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos aquele que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Sempre dizemos amém ao terminar isso. Mas olha como importante é isso, e sempre me chamou muito a atenção, de que os discípulos de Jesus, tendo tantas coisas para perguntar, eles souberam, entenderam que o segredo de tudo aquilo que Jesus realizava durante o dia, tudo aquilo que o Senhor Jesus fazia, milagres, como ensinava as pessoas, era tudo um resultado de uma oração. Talvez no dia de hoje, como buscamos muitas vezes, o ser humano busca a fama, busca de alguma maneira poder chamar a atenção. Então talvez perguntaríamos: Senhor, como ressuscitar? Senhor, como podemos fazer com que o cego possa ver? Como podemos fazer para que alguém seja curado, um paralítico seja curado? Mas os discípulos entenderam que tudo aquilo era resultado de uma coisa que Jesus sempre fazia. Sendo filho de Deus, ele ainda antes de começar o dia, a orar, a clamar ao Pai. E aí eu sei que Deus dava a direção correta daquilo que ia suceder. E nós, como família, sempre hemos tratado de fazer da mesma maneira, de orar e pedir ao Senhor que nos guie durante o dia, as pessoas que vamos encontrar, com quem vamos almoçar, com quem vamos estar conversando, tendo uma reunião, porque eu sei que quando a gente coloca isso nas mãos do Senhor, Ele direciona todos os nossos dias, e temos a certeza que o que sucede durante o dia, assim para os nossos olhos, seja algo bom ou algo mal, vem sempre direcionado da parte de Deus. E olhando sobre isso, sobre a oração, eu gosto muito de uma passagem bíblica, de uma história bíblica, que é a história de Ana, da oração de Ana, que eu sempre digo que foi uma oração inteligente. O quão importante é a gente poder saber orar. Porque às vezes a gente diz assim: não, vamos orar e vamos aclamar, e muitas vezes todos esses anos de pastoreio, que temos já 15 anos pastoreando, e também todos esses anos na igreja, escutei muita gente dizer: parece que Deus escuta algumas pessoas e outras pessoas não. E isso sempre foi um ponto de pergunta, de interrogação, até que eu entendi que a Deus agrada, ou a Deus chama atenção aquele tipo de oração que são orações inteligentes. Se nós vemos na vida de Ana, quando ela começou a ter aquele problema de Penina, começar a desafiar a ela, de Penina tratar de levar de alguma maneira, a encaminhou para poder receber a bênção, mas em meio toda aquela perseguição e tudo aquilo, Ana decidiu ir orar.
Ana decidiu ir à presença de Deus, falar com Deus, e vemos na passagem bíblica a oração que fez Ana. E isso é a essência de que ela pôde viver um milagre, foi a essência e a forma de como ela orou. E quero falar um pouco sobre isso nesse dia, a nossa forma de orar. Às vezes oramos e oramos uma oração cotidiana. Digo isso porque a mim já aconteceu comigo, de ir na igreja, de orar sempre pelo mesmo. Só que entendi ao longo dos tempos de que a oração deve ser de forma inteligente, seja uma coisa que chame a atenção de Deus. Se somos esse tipo de pessoas que sentamos na mesa, Senhor, obrigado por esse alimento. Antes de deitar, Senhor, obrigado por esse dia, me dá uma noite em paz. Ou seja, estamos orando e estamos pedindo a Deus, mas tem algo que chama a atenção de Deus. É como que acelera o processo de Deus nas nossas vidas. Quando minha mãe foi para a igreja e me levou quando eu ainda era uma bebê, e juntamente com meu irmão, durante 9 anos minha mãe orou para que o meu pai pudesse aceitar a Jesus. E foram tempos de que ela também nos ensinou a orar. E eu entendo que a oração nos faz alimentar a nossa fé. Se é algo que transforma as nossas vidas, é orar, pero de uma forma sábia, porque isso vai aumentando a nossa fé. E a oração junto com a fé, eu creio que são ingredientes fundamentais para fazer uma transformação em qualquer área da nossa vida. Então minha mãe sempre nos ensinou a orar. Só que não era aquela oração assim, salva o meu pai, Jesus. Não, porque nós sabíamos que sobre ele tinha uma promessa de que Deus daria a ele um ministério, de que ele seria um pastor, de que ele pregaria o evangelho do Senhor. Então nossa oração sempre, Senhor, salva. Mas não é para salvar e que ele somente esteja salvo sentado em um banco, senão que salve para cumprir o teu propósito na vida dele. E essa sempre foi nossa oração. E se algo que minha mãe sempre nos marcou foi, vamos continuar orando. Muitas vezes eu convidava meu pai, vamos na igreja, pai. E ele dizia, não, vou ir no outro dia, hoje eu não tenho vontade. E tudo isso, minha mãe dizia que nela, o coração dela se partia. Mas ela continuava dizendo, Gláucia, vamos seguir orando. Um dia Deus vai fazer a obra. Um dia Ele vai decidir aceitar Jesus. E olha como é importante a gente continuar orando, porque a oração é isso que dá uma legalidade. É como abrir as fronteiras dessa terra para Deus poder atuar. Verdade? Porque Deus, ele necessita de que nós possamos estar orando e intercedendo para que ele possa continuar a agir. E é por isso que o inimigo sempre busca que nós desanimemos da oração, sempre busca trazer no mundo físico alguma coisa que aparente que a nossa oração não está sendo escutada, porque ele sabe que se tem algo que dá legalidade a Deus, se tem algo que pode mover as mãos de Deus para seguir trabalhando, é a oração. E é por isso que eu tenho certeza que no decorrer deste ano ou no decorrer da sua vida, o inimigo sempre tratou de te desanimar de orar, de tirar desse propósito de oração, de dizer para ti que vale a pena se você ora e parece que está pior, mas é o que ele trata de mostrar no mundo físico. Mas eu quero acreditar e declarar que a partir do dia de hoje, Deus abre os seus olhos espirituais, para que você não esteja só com os seus olhos físicos, vendo as circunstâncias aqui, senão que possa ver o que Deus está fazendo no mundo espiritual. No decorrer desses 9 anos, muita gente evangelizou meu pai. Um presbítero da igreja, eu lembro que ele veio e entregou uma Bíblia ao meu pai, e ele tratava de vir, de evangelizar meu pai, de dar estudos bíblicos naquela época, já faz muitos anos atrás. E meu pai sempre dizia, não, pra quê? E nós olhávamos e para nós, fisicamente, parecia algo impossível. Parecia que nunca aquele coração iria amolecer na presença do Senhor. Mas olha como Deus trabalha enquanto a gente ora. Eu lembro que cada dia, às 6 da tarde, minha mãe nos chamava para a gente ajoelhar e orar e clamar para a nossa família, mas especialmente pela salvação do meu pai. E se passaram 9 anos, até que um dia, do nada, o meu pai chegou em casa e disse, a partir de hoje, eu sou
crente. E para mim foi uma surpresa, para toda a minha família foi uma surpresa, porque a gente esperava que fosse, eu ficava sempre ansiosa quando eu ia na igreja, quando vai ser o dia que ele vai levantar a mão, que ele vai confessar, que ele vai dizer. E Deus trabalha de uma maneira surpreendente e nem sempre é da forma que nós estamos esperando. Ele saiu para ir no centro da cidade e de repente, sozinho, no centro da cidade, ele teve um encontro com Deus. Deus falou ao seu coração e ele voltou para casa e disse: a partir de hoje eu vou servir a Deus. E aí quando a gente começou a conversar, a indagar, e ele começou a contar tudo o que estava sucedendo, aí podia entender que Deus trabalha mesmo que os nossos olhos humanos não estejam vendo. Meu pai sempre disse que como nós morávamos perto da igreja, e antigamente tinha como aqueles megafones que estavam em cima da igreja, que dava para ouvir o culto em quase todo o bairro. Então meu pai dizia que enquanto nós íamos para a igreja, eu, minha mãe e meus irmãos íamos para a igreja, ele ficava em casa e lia a Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia e quando o pastor dizia amém na igreja, ele escutava em casa, ele corria imediatamente, guardava a Bíblia e deitava na cama dizendo que estava dormindo. E nós nunca, quando chegávamos à igreja, para nós ele estava dormindo. Mas olha, enquanto nós estávamos na igreja orando, cultuando a Deus, Deus estava trabalhando no coração dele. Foi aí que a obra foi muito rápida, porque quando ele veio já para o caminho do Senhor, ele já tinha lido toda a Bíblia, ainda sem aceitar Jesus. Ele já tinha lido toda a Bíblia. E aí quando a gente queria ensinar alguma coisa, ele já sabia. Às vezes até nos ensinava sobre coisas da Bíblia. Olha como Deus trabalha de uma maneira surpreendente, como nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas venho te animar a não desanimar de orar, porque a oração transforma. A oração transforma. Foi o que aconteceu com a vida de Ana. Ela orou, mas não foi só uma oração dizendo: Senhor, eu quero um filho, para dizer a Penina que eu tenho um filho. Eu quero um filho para demonstrar que o Senhor é comigo. Eu quero um filho porque é uma vergonha que eu não tenho um filho. Não, Ana foi sábia em sua oração. Ela disse: Senhor, eu quero um filho, mas eu faço um voto com o Senhor, que se o Senhor me der um filho, olha que oração específica, um filho, homem, varão, eu vou entregar ele para te servir. E nós sabemos que já Israel estava vivendo um tempo de calamidade, um tempo de que o sacerdócio daquele tempo já não estava agradando ao Senhor, que era o sacerdote Eli, juntamente com os teus filhos. Então, quando Ana fez essa oração, foi essa oração inteligente que automaticamente chamou a atenção de Deus. Eu creio que no mundo, talvez, ou no povo de Israel, tinha muitas mulheres que estavam orando, que estavam pedindo, que desejavam ter um filho, mas Ana marcou a diferença. Ela disse: Senhor, eu quero um filho, mas um filho com propósito. Eu quero um filho, mas esse filho será para te servir. Ele será entregue ao Senhor. E foi aí que o Senhor diz: não, aí está a chave. Eu preciso de um sacerdote e tem uma pessoa que está disposta a me entregar. O Senhor já sabia que já desde a casa de Eli já não seria possível ter alguém que pudesse seguir no caminho de Eli, que pudesse ser o sucessor de Eli no sacerdócio. Então ele disse: não, aí está a pessoa que eu vou levantar. Hoje eu venho aqui para te dizer que se você quer ver a vida da sua família transformada, a sua vida transformada, comece a fazer orações que sejam orações inteligentes. Que sejam orações que sejam de acordo à vontade do Senhor. Senhor, eu quero ter uma empresa, mas é para quê? Para eu ser rico, não tem nada em contra você ser abençoado. O Senhor quer que nós sejamos abençoados. Mas, Senhor, essa será uma empresa que também vai servir o teu reino. Será uma empresa que também vai abençoar a outras pessoas. Senhor, eu quero um casamento, mas para quê? Para dizer para minha família que eu estou casada. Senhor, eu quero um filho, para quê? Para demonstrar para todo mundo. Não, que sejam orações inteligentes, que a sua vida seja uma vida de propósito. E cada vez que você se ajoelhe, seja uma oração que transforme o ambiente espiritual, que o Senhor veja em você uma pessoa que Ele pode usar a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu testemunho, as suas finanças para transformar de alguma forma o lugar aonde você passa. Sabe que
com o Rony, quando eu o conheci, foi algo também que me chamou muito a atenção. Minha mãe me ensinou o poder da oração e eu vi o poder da oração atuando na vida do meu pai, atuando na nossa casa. Então minha mãe sempre me ensinou dizendo: Gláucia, você precisa de orar pelo seu futuro esposo. Ore sempre pelo seu futuro esposo. E eu sempre orei desde muito pequena, desde a minha adolescência, sempre orei: Senhor, prepara. Foram orações muito específicas. Quando eu conheci o Rony, ele morava 2 ruas da minha casa, mas como nós tínhamos vidas totalmente diferentes, ele estava perdido no Budão e eu sempre na igreja, então a gente nunca tinha se encontrado. E quando ele veio para a igreja e que começamos a conversar e que ele começou a contar o testemunho dele, eu pude entender o poder da oração. Que ainda que eu não conhecia ele, o Senhor já conhecia e aquela oração estava guardando o Rony. Porque eu orava, eu pedia que o Senhor o guardasse, que o Senhor livrasse aonde estivesse o meu futuro esposo. E ele diz: quantas vezes eu tentei o suicídio e alguma coisa não deixou que eu praticasse o suicídio. E nesse momento o Senhor disse para mim: a sua oração guardou ele. A sua oração, por mais que você não conhecia, já estava guardando, porque eu estava orando a Deus. Eu não o conhecia, mas Deus já conhecia. Deus já tinha um propósito nisso. Por isso eu venho neste tempo desafiar você que é um jovem, uma jovem, você que é uma mãe, você que é uma esposa, ore. Ore por mais que você não esteja vendo, ore. E eu aprendi desde que eu fiquei grávida, que eu tenho 3 filhos abençoados, e desde que eu sabia que seriam homens, eu já comecei a orar pelas suas futuras esposas. Eles estão lá dentro do meu ventre, eu já começava a orar e dizer: Senhor, prepara, guarda ela onde quer que esteja. Eu não sei nem se ela nasceu ainda ou se vai nascer, mas guarde, prepare, porque eu sei o poder da oração. Eu conheci o poder transformador da oração e eu ensino a eles. Agora já vão entrando na adolescência e eu vou dizendo: filho, ore, clame, que o Senhor livre vocês de todas Dalila, de qualquer mulher que queira te tirar do propósito de Deus, porque eu entendo isso. Quando as pessoas vieram para mim e o Rony realmente tinha um testemunho de que nada daria certo, era para dizer assim: esse vai ser um perdedor para a vida inteira. Então, quando Deus me mostrou e quando Deus confirmou isso ao meu coração, que eu dizia para as pessoas que ele seria meu futuro marido, todo mundo dizia: Gláucia, você está louca. Esse homem, você vai passar necessidade, você vai passar fome com esse homem. Aonde? Porque, claro, ele vinha de uma extrema pobreza, um homem que eu conhecia andando descalço, um homem que eu conheci usando uma só camisa e uma só calça. E então as pessoas diziam, olhando naquela circunstância, olhando naquele tempo, era realmente uma perdição. E eu costumo dizer que eu acredito que o Senhor cegou os meus olhos físicos e só abriu meus olhos espirituais. Porque se hoje eu olhar fisicamente, eu digo, realmente foi uma total loucura. Costumo contar que quando eu disse pra ele: Rony, vai buscar a sua mudança, quando a gente se casou. E ele foi, e como 10 minutos depois, o Rony voltou com uma caixinha na mão e eu disse assim: aonde vem? Cadê a mudança? Cadê o caminhão? Cadê? Ele disse: Gláucia, aqui está tudo que eu conquistei durante meus 18 anos. Era uma camisa, era uma calça, era uma bíblia, uma gravata, metade de um perfume. Era tudo que ele tinha conquistado. E se eu tivesse olhado com os olhos físicos, eu ia dizer: não, aqui não vai dar nada certo. Mas o Senhor, através da oração, já me dizia: eu vou fazer dele um grande homem. E quando as pessoas me diziam: Gláucia, você está louca, e não te digo que eram só pessoas de fora, eram pessoas de dentro, os meus pastores, pessoas que aparentemente tinham uma visão de Deus, mas eles não estavam vendo como Deus queria que eles pudessem ver. E eles diziam: Gláucia, você está louca. E eu dizia: não estou louca. Deus já me mostrou aonde ele vai chegar. Deus já me mostrou que ele será um grande homem. E eu sempre disse isso para ele. Até mesmo quando ele não acreditava, eu dizia: eu já vi, Deus já me fez ver aonde você vai chegar. Mas foi porque eu tive um sonho, uma imaginação? Não. Foi porque eu sempre orei e acreditei que o homem que estaria ao meu lado seria um homem que cumpriria o propósito de Deus. E é por isso que eu venho aqui te dizer que a oração tem poder para transformar. Hoje, quando as pessoas dizem: Gláucia, como essa esposa do profeta Rony, como é estar junto ao lado do Rony? E eu digo: olha,
eu me alegro, eu fico muito feliz, eu celebro, eu agradeço a Deus pelo propósito de Deus estar se cumprindo, mas muitas vezes eu já não me surpreendo, porque antes disso tudo acontecer, o Senhor já tinha me mostrado, o Senhor já tinha confirmado isso no meu coração, e não foi por meio de coisas dizendo, não, ele era filho de alguém rico, ele era alguém que tinha uma cultura, ele era alguém que tinha um estudo. Não, eu ensinei ele a comer de garfo e faca, porque não sabia nem comer, mas eu sabia que Deus tinha depositado algo especial dentro dele. E isso eu conheci por meio da oração. E assim tantos outros testemunhos de chegar na cidade onde nós pastoreamos na Argentina fazem 15 anos, de ser uma cidade extremamente pobre, de ser a cidade que nem os mesmos argentinos queriam ir, que todo mundo desprezava aquela cidade, e o Senhor dizer, daqui eu vou levar vocês para as nações, daqui eu vou fazer grande obra, ou seja, de ver o poder da oração e o poder da palavra, porque quando você ora, a sua fé vai em aumento, porque o Senhor vai falando, o Senhor vai te mostrando, o Senhor vai confirmando no seu coração. E a oração junto com a fé tem o poder transformador. Pode transformar qualquer circunstância. Eu nunca vi algo que a oração junto com a fé não pudesse transformar. O Senhor é soberano e Ele sempre faz a vontade dEle, mas eu vejo a transformação. E isso foi o que aconteceu na vida de Ana, quando ela juntou com essa oração inteligente, Deus contestou ela, dando a ela Samuel. E aí eu vejo que a Bíblia diz que ela, quando ela estava ajoelhada, ela continuou, ela foi perseverante na oração. Ela orou e ainda que não movia, só movia os seus lábios e não emitia som. Mas a Bíblia diz, se você para ler em 1 Samuel, que ela foi perseverante. O Senhor que está desejando das nossas vidas, que nós sejamos perseverantes na oração. E que essa oração não venha diminuir a nossa fé, senão que venha aumentar a nossa fé. Anos mais tarde, nós vemos, e isso me surpreendeu muito quando pude ver e escutar, que Ana, anos mais tarde, quando já estava com Samuel, ela disse, quando seu esposo subiu junto com a família a apresentar um sacrifício ao Senhor, ela disse, eu não vou subir. Eu vou esperar que Samuel deixe de mamar, e quando ele já deixe de mamar, eu vou subir para entregar Samuel. Ela soube, no tempo da oração, aprender a esperar o tempo correto. Ela soube esperar. Talvez ela dizia, não, o próximo ano será o ano que eu vou ir e vou levantar o meu troféu. Eu vou mostrar para todo mundo que Deus cumpriu a promessa na minha vida. Mas não foi dessa maneira, porque o tempo da espera antes de Samuel nascer fez com que Ana esperasse e entendesse que em Deus tudo tem um tempo correto. E ela disse, quando ele deixar de mamar, eu vou subir. Mas eu não vou subir para somente a mostrar a ele, a mostrar a Samuel como uma resposta de Deus. Eu vou subir e vou entregar. Eu vou deixar Samuel aí aonde ele vai somente crescer diante de Deus. O Senhor não quer que você ganhe uma vitória somente para mostrar um troféu e exibir, senão que você tenha uma vitória e que você saiba que essa vitória é com um propósito de Deus. Foi quando Ana subiu e entregou Samuel à presença do Senhor. E quando lemos uns versículos mais adiante, a Bíblia diz que todos os anos, quando Ana subia para poder entregar a sua oferta de sacrifício junto com o seu esposo, ela levava uma roupa de linho, como vestia o sacerdote, para Samuel. Samuel talvez foi entregue com 4, 5 anos, que é mais ou menos a idade que os judeus deixam de mamar, as crianças deixam de mamar, e desde aí ele ficou no templo aprendendo a servir, mas a Bíblia diz que ele não estava na linhagem de sacerdote, mas que Deus tinha olhado desde o céu e tinha dito a Eli, olha Eli, você era para estar perpetuamente, a sua família, a sua geração tinha que estar diante de mim, mas você desprezou o meu pacto, por isso eu já levantei alguém que vai entrar no seu lugar e ele vai estar diante de mim todo o tempo. E nós vemos que Deus começou a falar com Samuel ainda quando ele ainda era bem pequeno, mas também vemos que por trás disso sempre tinha uma mãe
que acreditava na promessa. Sempre tinha uma mãe que estava alimentando aquela promessa. Por quê? Porque Ana subia e ela já levava uma roupa de sacerdote. Como assim? Ela já acreditava. Ela dizia: Samuel não está na lista dos descendentes de Eli, de Samuel, ou seja, ele não é contado no mundo físico, no que Deus havia estipulado para ser parte do sacerdócio. Mas ela sabia que Deus tinha dado Samuel a ela com um propósito, e foi por isso que ela já começou a vestir ano tras ano. Ela foi vestindo Samuel com a promessa do Senhor. Eu venho neste tempo te dizer: não deixe de vestir a promessa do Senhor, não deixe de acreditar, não deixe de viver como se a promessa já tivesse cumprida na sua vida. Não deixe de acreditar naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Comece a vestir. E é muito importante saber, cada vez que vem um novo ano, que ela tinha que colocar uma roupa nova, ele tinha que tirar a roupa velha e colocar uma roupa nova. Eu venho neste dia te dizer que neste tempo que Deus tem marcado com este congresso, com essa conferência para a sua vida, é para te dizer: olha, é tempo de tirar a vestidura velha do ano passado e se revestir, ou se vestir novamente com a promessa, e se vestir com as roupas novas, porque talvez a roupa do ano passado já ficou pequena, já está gastada, já está muito colada, te está impedindo de você fazer alguma coisa. Mas neste tempo, Deus tem uma nova roupa para ti. Como Ana levava todos os anos roupa nova para Samuel, e ele ainda não era sacerdote, mas ela já estava declarando, ela já estava vivendo no mundo físico o que ela já tinha visto no mundo espiritual. Por isso, peça ao Senhor que em meio à oração Ele abra os seus olhos espirituais, que em meio da oração Ele possa te revestir de fé, Ele possa abrir os seus olhos para você ver no mundo espiritual o que já está acontecendo. É por isso que eu digo que quando nós pensávamos que Deus não estava fazendo nada, Deus já estava trabalhando na vida do meu pai. E eu quero declarar sobre a tua vida, ainda que o inimigo venha para te dizer que já está velha essa roupa, que já você ficou ultrapassado, que essa oração já não está sendo escutada no céu, eu venho te dizer que neste dia o Senhor te traz nova vestimenta, o Senhor vem te renovar essa promessa, o Senhor vem te dizer que Ele está no meio dessa situação, e aquilo que Ele prometeu, como Ele prometeu na vida de Ana, Ele vai cumprir na sua vida também. Ele vai cumprir na sua vida também. Não desanime. Une a sua oração. A partir de hoje, se tu estava fazendo já uma oração de costume, Senhor, salva meu filho, salva isso, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me ajuda a terminar a faculdade, Senhor, aquela causa na justiça, começa a fazer diferente, Senhor, aquela causa na justiça, eu acredito que vai sair, e quando ela sair, Senhor, eu quero contribuir com tal pessoa, Senhor, eu quero dar uma doação para um orfanato, para um asilo, Senhor, eu quero ajudar em alguma coisa. Seja, une a sua oração, porque Deus está buscando gente com propósito. O Senhor não quer investir em pessoas que não têm propósito. É por isso que temos a parábola da semente, de que a semente tem que ser depositada e tem que se cair em terra boa. Nós temos também a parábola dos talentos, de que aquele que não reproduziu se pegou e deu para aquele que produziu mais. É o Senhor nos ensinando, precisa ter propósito. A sua oração precisa ter propósito. Quer transformação na sua casa, quer transformação na sua vida, quer transformação na sua saúde, quer transformação nas suas finanças, seja com oração e com uma fé que tenha propósito. É o que o Senhor espera de ti. Senhor, eu quero que o Senhor me cura. Para quê? Para quê? Para que eu possa testemunhar, para que eu possa ajudar a outras pessoas. Eu me lembro que faz um pouco de anos atrás, comecei a ter um problema nas hormonas da tiroide. E aí foi aquele tempo onde via muitas más notícias que dizia, não, isso às vezes não tem cura, isso às vezes é para toda a vida e tudo demais. Aquilo envolveu muitas coisas fisicamente, em mim começou a mudar. E um dia eu estava saindo de um consultório médico com o resultado do exame e fui orando ao Senhor, chorando dentro do carro. E o Senhor me disse, Gláucia, você tem duas opções.
Ou você fica chorando com esse problema nas tuas mãos, ou você se levanta e faz a diferença e começa a ajudar a outras mulheres, a alertar a outras mulheres para que se cuide. E eu disse: Senhor, eu prefiro a segunda opção, porque ficar chorando e lamentando não vai fazer nada. Eu prefiro a segunda opção, que eu sei que enquanto eu faço, o Senhor vai fazer na minha vida. Eu quero também ajudar a que outras pessoas possam evitar de passar o que eu estou passando. E foi aí que eu comecei na igreja a fazer um trabalho com as mulheres, comecei a levar profissionais, endocrinólogos para poder ajudar. E foi aí onde muitas mulheres descobriram que problemas que elas tinham de ser estéril, de não poder ter um filho, era por causa do problema na tireoide, e nunca nenhum médico tinha pedido esse tipo de exame. Foi aí que descobrimos que muitas mulheres estavam passando diversos problemas na sua saúde física e elas não encontravam o porquê, e era simplesmente porque as hormonas na tireoide estavam alteradas. Então o Senhor disse para mim: Gláucia, quando eu permito alguma coisa, você tem duas opções. Ou você chora e fica se lamentando, dizendo: porque eu, sempre eu, coitado de mim. Não, faz a diferença. Aproveite o que você está passando para buscar, para investigar aonde, como eu posso ajudar. E aquilo que o Senhor tem permitido na sua vida vai ser de grande ajuda, uma vitória para você, mas também vai abençoar a muitas pessoas. Assim como Ana foi uma bênção por meio de Samuel ao povo de Israel por completo. E até hoje nós conhecemos a história de Samuel. Se Jesus, orando e clamando, ele pôde ser de bênção para o mundo inteiro, porque ele renunciou o seu próprio querer e disse: Pai, eu aceito a sua vontade, eu aceito que o seu propósito se cumpra em mim. E é por isso que nós vemos que até o último momento Jesus orou, e orou de uma forma inteligente. Ele disse: Pai, eu estou sofrendo. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E aí foi quando Deus disse: é isso que eu preciso. Que Jesus dissesse: eu desisto agora, estava anulado o plano de Deus. Mas quando ele disse: faz a tua vontade, então foi quando Deus disse: aí eu vou cumprir o meu propósito. Aprende desde o dia de hoje a fazer orações que sejam inteligentes e que vai entrelaçada ao propósito de Deus. E eu sei que isso vai transformar não somente a você e a sua casa, senão a todos que estão ao seu redor, a todo lugar, a toda a sua célula, a todo o povo, aonde você chegar, onde pisa a planta dos seus pés, vai haver uma transformação, porque Deus vai te usar como um agente de transformação, e não vai ser por experiência de outras pessoas, será pela sua própria experiência. Senhor, te agradeço por esse tempo, abençoa cada uma dessas pessoas que estiveram conosco, Senhor, nessa transmissão, Senhor, nesse congresso, e declaramos que o Senhor, a partir de hoje, abre os seus olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, acrescenta fé, renova as vestimentas, Senhor, neste dia, Pai, e que já a partir de hoje, aquela oração que era uma oração que já não tinha fé, que já estava cansativa, que era repetição, começa a ser renovada, mas teremos resultado de uma forma diferente, porque as nossas vidas serão usadas para cumprir o teu propósito e para exaltar ao teu nome. Muito obrigado, que Deus os abençoe grandemente.